eu vou adentrar ao recinto aqui o Bruno Musa e com ele saudar nessa manhã. Tudo bem, Bruno? Como vai? Bom dia, tudo bem, pessoal? Desculpa o atraso, eu estou numa sala na escola da minha filha aqui que me cederam o espaço para eu não atrasar mais. Então tá, mas então, para não atrasar mais, vamos começar logo com o chumbo de mata-pato. O que falar da decisão do Copom de ontem, Bruno? Bom, eu fiz uma live no meu canal ontem à noite. Eu fiz de manhã e fiz uma à noite, né? À noite foi bem legal, porque me acendeu algumas possibilidades aqui. Veja, primeiro ponto, basicamente, foi importante uma decisão de forma unânime. Eu venho explicando lá no meu canal, com todas tentando trazer da maneira mais, digamos, leiga, sem economês possível, que se baixa uma taxa de juros na canetada, a forceps, ou seja, sem as condições fiscais adequadas para baixar a taxa de juros, o que acontece é o que aconteceu na época da Dilma com o Tombini. Você baixa a taxa de juros que eles baixaram de 12 para 7,5, um ano depois a taxa de juros já estava em 14 com inflação muito mais alta. Ou como o Erdogan, na Turquia, fez durante a pandemia. Ele mandou embora 3 presidentes do Banco Central porque ele queria baixar a taxa de juros na canetada. Os banqueiros centrais não queriam porque sabiam que as condições fiscais e as condições do momento não permitiam tal baixada de juros. O Erdogan mandou embora, colocou pessoas alinhadas a ele, eles baixaram de 19 para 9. Hoje, a taxa de juros na Turquia está em 50%, com a inflação em mais de 60% ao ano. Então, não tem mágica. Você só consegue baixar a taxa de juros de maneira saudável se você ajusta o teu fiscal. Se o governo gasta menos do que ele arrecada. E o Brasil vem gastando mês após mês mais do que ele arrecada. Ou seja, mais déficit primário e mais déficit nominal, que é incluindo o custo da dívida. Pois bem, dito isso, o que eu quero dizer é que foi importante a manutenção da taxa de juros em 10,5% de forma unânime, diferente do que tinha acontecido na decisão passada, que tinha tido divergência entre os integrantes do Comitê de Política Monetária, é porque, basicamente, o primata Lula vem falando nos últimos dias, e aqui eu peço perdão aos primatas por compará-los a ele vem fazendo tal discurso sem fundamento nenhum e parado em décadas no tempo, que por mais que você baixe a taxa de juros, os agentes econômicos, locais e estrangeiros, já vêm colocando preço no risco que o Brasil se tornou. A gente vê que a moeda brasileira saiu do começo do ano de 4,90 para ontem bateu quase 5,50. A curva de juros futuro, que é o que precifica quanto que o governo vai pagar ou vai captar o seu dinheiro, quanto que as empresas precisam para pagar de rentabilidade para os investidores para captar dinheiro, isso é determinado pela curva de juros futuro que é negociada livremente na Bolsa. Ou seja, não adianta baixar a taxa de juros na canetada, que as condições do preço no mercado determinam efetivamente o custo do crédito. Não mudaria absolutamente nada baixar a taxa de juros de 10,5 para 10,25. O custo do crédito não cai na ponta final com esse risco que o próprio PT está colocando. Então, foi importante essa decisão conjunta, unânime. Mas, e aqui, vamos lembrar o seguinte, que aqui é, de novo, faço questão de falar, eu estou conjecturando isso, não tem nenhuma prova que seja isso, mas como eu não tenho nenhuma crença e nada na vida me mostrou que eu posso confiar no PT, aqui vai uma tese minha. Já tem 4 indicados para o Copom, para o comitê, né, para o colegiado, 4 indicados já do PT. Tem mais 2 até o Roberto Campos Neto sair em dezembro. Me pareceu, na terça-feira, um movimento completamente orquestrado do Lula, do ministro dos Transportes, do ministro do Trabalho, batendo forte, a Glaze, obviamente, batendo forte no Campos Neto, que foi considerado o melhor banqueiro central do mundo e que começou a subir a taxa de juros ainda no governo passado, hein? Pois bem, não duvido que eles batam de maneira conjunta e combinaram com os 4, repito, é uma mera opinião minha, não tem nenhuma tese fundamentada nisso, não conversei com ninguém, é uma tese minha. Não duvido que eles tenham pedido para os 4 integrantes votarem para manutenção mesmo da taxa de juros, porque eles sabiam que se baixasse a taxa de juros, ou que mesmo se mantivesse, mas os 4 alinhados ao PT, indicados pelo PT, votasse para baixar, mesmo perdendo,
as condições econômicas hoje no mercado, o dólar subiria mais, a curva de juros subiria mais e colocaria mais pressão ainda no próprio governo. Porque vamos lembrar, só para finalizar, que eles falam o seguinte, o mercado é dos ricos, nada disso. O mercado, ele dá preço porque é a vida real. Então, quando o real perde valor frente ao dólar, o pãozinho fica mais caro na padaria aqui da frente, que todos, independente da classe social, pagam por isso. Então, eles sabem, repito, que baixar de 10,5 para 10,25 não mudaria em nada baratear o crédito na ponta final, nem para as empresas captarem, nem mudaria o custo da dívida do Brasil como um todo, nada, mas colocaria mais pressão porque o dólar ficaria mais caro, o real mais desvalorizado, que pressiona mais a inflação. Então, eu não duvido que tenha sido um movimento orquestrado, mas repito, antes que me façam um corte aqui, não tenho nenhum fundamento, é uma tese desenvolvida por mim. Como eu não confio em absoluto no PT, eu obviamente acho que tem coisa por trás aí, para o mercado não começar a achar, agora tá tudo bem, os caras ao lado do PT estão votando de forma técnica e esqueceram o lado ideológico. Eu não acredito nisso. Eu prefiro acreditar na tua tese do que no fruto do acaso. Pois é. Olha, antigamente os nossos pais e avós diziam, quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Desconfia. Quando eu vi aquela questão dos 4 caras votando, eu não tenho a tua profundidade, eu sou jornalista, não sou economista, eu sou, no máximo, um curioso desse assunto, mas eu digo para você, eu achei muito estranho. E, inclusive, o PT batendo nos 4. Chama atenção, né? Chama atenção. Nós estamos falando, de novo, do PT, que tem um meio escuso de vida ao longo de décadas. Então, me chama muito a atenção. Confiar no PT, confiar em comunistas sob qualquer pretexto, é fria. Agora, e os cenários? Tem mais uma reunião do Copom ainda sobre a presidência do Campos Neto, é isso? Sim. O que você tem de cenário desenhado, vislumbrado, Bruno, para uma coisa... Na verdade, acho que tem mais de uma, né, Alfredo? Se não me engano, tem mais ainda, porque tem uma ou duas a confirmar aqui, mas como ele sai em dezembro, nós temos o segundo semestre inteiro, então tem mais de uma. Agora, o Paulo Garcia está perguntando, pergunte ao Bruno se o Nine poderia aceitar um indicado do mercado. Duvido muito. Eu também, eu não vejo. Antes estavam falando ali, a Faria Lima, Não, pessoal, o Lula está pouco se lixando agora para a Faria Lima. E a Faria Lima, essa é uma tese, eu não sei quem me segue aqui, já acompanhou um vídeo meu, deixa eu responder essas duas partes. Como é o nome dele, Alfredo? Paulo Garcia. Paulo Garcia, muito obrigado. Começa a ventilar a possibilidade dele colocar ou Manteiga ou Mercadante no Banco Central, hein? Espero que isso não aconteça, porque o Manteiga é o pai da nova matriz econômica da catástrofe da Dilma, né? Que, vamos lembrar, começou já a deterioração econômica ainda no segundo governo Lula. Então, que adoram enaltecê-lo. Mas, vamos lá, eu duvido muito, né? O Lula, ele é um cara que tem um ego acima de tudo, talvez eu não possa falar a palavra que eu acredite dele aqui, mas, de qualquer maneira, eu duvido que ele coloque alguém que ele não possa fazer de fantoche, mandar na pessoa, né? Então, é isso. E o Manteiga tem sido aquela pessoa... Lembra daquele seu amiguinho na escola que ninguém escolhia para jogar no time de futebol? O Manteiga tá esse cara. Ele tentou colocar na Vale, ele tentou colocar na Petro, ele tenta colocar no Sem como Ministério e ninguém aceita o cara, né? Então, basicamente, pode ser um lugar para ele, né? Para o Lula mandar, obviamente, e aí a autonomia do Banco Central, por mais que valha na lei, acaba não valendo mais absolutamente nada, e aí a gente tem um risco importante a ser calculado. Esse é meu primeiro ponto. Só um segundo ponto que eu acho que se alguém aqui, as pessoas que me seguem aqui, eu sou de um fundamento, a minha tese econômica, minha escola econômica, que é austríaca, é muito igual a Javier Milei, né? E nós colocamos o indivíduo acima do coletivo, né? Como, obviamente, qualquer pessoa que se opõe ao comunismo. Então, quando eu digo isso, é porque generalizar a Faria Lima, meu escritório é na Faria Lima, eu sou sócio de uma empresa na Faria Lima, transito com muita gente lá, muita gente desde o estagiário até mais alto escalão de bancos e tal, e eu te falo, eu não conheço, eu não ando com pessoas que votaram no PT. O que eu acho é que as pessoas mais importantes da Faria Lima, aquelas cabeças que fazem muito barulho na mídia, podemos dar nome, Pércio Arida, Armínio Fraga, Stuberg, gestor do Fundo Verde, essas pessoas
sim, votaram nesse inescrupuloso. E aí, o que acontece é que essas pessoas, que são minoria em números nominais, fazem mais barulho do que a grande maioria. Então, generalizar a Faria Lima, eu acho muito errado. Coletivizar a Faria Lima, ou coletivizar qualquer coisa, eu acho muito errado. As cabeças mais importantes foram a público e deram voz para um dos sujeitos mais corruptos do Brasil. Nós temos que entender claramente que a esquerda tem uma expertise de desinformação. E como eles dominam a velha mídia comunicação, você não vai escutar um espaço para o Bruno Musa falar. Claro que não. Eles, se forem analisar sobre cenários macroeconômicos, em hipótese nenhuma vão chamar alguém que pensa diferente. É o princípio óbvio. Por que razão eu vou abrir espaço para o divergente se eu preciso reforçar os meus pontos de vista? Claro, você vê algumas alternativas. Eu estou na Revista Oeste, eu estava na Jovem Pan, na época mais aberta, eu tenho os meus canais, BNC News, dá espaço. Então você vê que são sempre as mesmas mídias, mas é importante, a sua aqui, né, com uma baita de uma audiência, é importante que nós tenhamos a descentralização da informação, porque a nossa informação está chegando no povo, hein? E isso começa a gerar algum tipo de esperança.